Glória a Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração essa noite tem o título assim: abatido sim, derrotado jamais. Abatido sim, às vezes, mas derrotado jamais. A Bíblia, eu queria que você abrisse sua Bíblia no 2 Coríntios capítulo 8, ao capítulo 4, versículo 8, que vai dizer sobre isso. Todos acharam? Me digam amém. Ainda nem todos acharam. Vai dizer assim a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Vamos ler junto? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, nem não desanimados. Próximo, por favor. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? Podeis tomar assento. É interessante que a palavra de Deus não precisa de esconder nada da gente. O versículo começa assim: em algumas coisas nós somos atribulados. É isso? Em poucas coisas nós somos atribulados. É isso? Em tudo. Diga assim: em tudo. Em tudo somos atribulados. E é difícil para nós, porque a gente não gosta disso, não é verdade? A gente não gosta desse negócio de tribulação. Esse negócio, porque a tribulação, você percebe que foi na sequência. Em tudo nós somos atribulados, perseguidos, e no finalzinho, diga assim, abatidos. Porque vem tantas coisas em cima da gente, que no final do versículo, a última coisa que o apóstolo Paulo fala, diz assim: olha, abatidos, mas não destruídos. Talvez muitos de nós estamos aqui essa noite, nessa última etapa, abatidos. Abatido é quando você já está nas últimas, já passou por tanta coisa. Mas a Bíblia nos fala que nós não somos derrotados. Passamos por isso, mas nós não somos destruídos. E eu quero trazer algo para o seu coração, e para o meu coração, nessa noite, porque o que Deus tem colocado, quer falar para nós essa noite, tem muito a ver com o que o pastor Hamilton pregou hoje de manhã, das situações adversas desta vida. E no decorrer desse processo, a gente passa por momentos difíceis. E muitas das vezes a gente não entende o porquê. Eu quero dizer para você que você veio aqui essa noite, porque Deus tem respostas para as suas perguntas. Quando ninguém consegue responder, Deus tem respostas para as suas perguntas essa noite. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Deus tem propósito em sua vida? Poucos, hein? Eu vou perguntar de novo, talvez você está distraído. Deus tem propósitos em sua vida? Amém. Amém. Sabe o que é propósito? Propósito é um plano. Propósito é um projeto para a sua vida. Se Deus tem planos, Deus tem projetos, ou seja, Deus tem propósitos para a minha e para a sua vida, geralmente Ele faz promessas. Porque nosso Deus é um Deus de promessas. Você tem promessas de Deus na sua vida? Amém. E eu quero decorrer aqui um texto da palavra de Deus, que vai mostrar para alguém, vai mostrar por que o apóstolo Paulo disse isso que a gente acabou de ler no versículo, em 2 Coríntios, no capítulo 4. Ele vai falar um pouco de como ele chegou até lá.
Ou seja, por que ele disse isso? Em tudo nós somos atribulados. Abre comigo a sua Bíblia em Atos 23. Nós vamos ver aqui uma promessa. Nós vamos ver aqui um projeto. Nós vamos ver aqui um propósito de Deus para a vida do apóstolo Paulo, assim como nós acabamos de declarar, entendemos, temos consciência, plena convicção que Deus também tem propósitos e projetos para a nossa vida e que Deus tem feito promessas para nós. E assim também Deus fez para o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 23 do livro de Atos, no capítulo 11, que diz assim: na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, lhe disse, quem chegou para ele disse? O Senhor. Paulo, tem bom ânimo. Como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Vamos repetir todos juntos? Pelo menos o finalzinho. Coragem. Vamos começar dali. Coragem. Pois que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Qual que era a promessa de Deus aqui? Que Paulo fosse para Roma. Quem falou? Foi Deus quem falou. Quem prometeu? Nossa, gente. Quem fez essa promessa, Paulo? E eu vou pedir a participação da igreja no decorrer que eu for falando. Porque eu vou contar um pouco dessa história. Bom, Paulo já estava preso, e Deus chega e faz essa promessa para ele: olha, Paulo, assim como você pregaste a minha palavra em Jerusalém, é meu plano, é meu projeto, é o propósito meu para a sua vida, que você vá para Roma. Todos entenderam? Digam amém. Amém. Promessa de Deus. Quem falou foi Deus. Quem prometeu foi Deus. E no decorrer aqui desse percurso, que Paulo estava em Jerusalém, precisava ir para Roma. E essa viagem decorre no capítulo 27 do livro de Atos. E eu quero que você abra para você acompanhar comigo. Livro de Atos, capítulo 27, diz assim: quando se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar em demanda dos portos da costa da Ásia, fizemos-nos ao mar, estando conosco Aristarco, macedônico de Tessalônia. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, permitiu-lhe ir ver seus amigos para que cuidasse dele. Versículo 4. Partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Vamos dar uma pausa aqui, diga assim: os ventos eram contrários. Mas quem fez a promessa foi? Eu quero dizer para você, que não é porque Deus prometeu que vai ser fácil. Não é porque Deus falou que às vezes não é difícil. Essa viagem de Paulo, a promessa que Deus tinha, o que Deus falou que ia acontecer, o propósito de Deus para a vida de Paulo, talvez a gente pensasse assim: poxa vida, uma viagem para Roma, que bacana, para pregar o evangelho, que bacana, é algo que Paulo amava fazer, e Deus tinha prometido que iria acontecer. Eu acho que se fosse eu pensaria assim: que maravilha, certamente eu vou ficar livre dessas cadeias, vai chegar aí um irmão aí com bastante dinheiro, vai me dar uma passagem na cabine Premium Business, e eu vou
deitar e dormir a noite inteira. Quando amanhecer, eu estou em Roma. Ei, coisa boa. Mas eu quero dizer para você, que tem promessas de Deus na sua vida, que não entende o que você está passando. Eu quero dizer para você que não é porque Deus prometeu que vai ser fácil. Não é porque Deus falou que não será difícil. Continuando. Versículo 5. Tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, fez-nos embarcar nele. Por muitos dias, navegássemos vagarosamente, chegando apenas defronte de Cnído. Quem fez a promessa foi? Mas ainda é porque Deus prometeu que tem horas que as coisas vão devagar, mais lentas do que esperamos. Talvez você está aqui essa noite e fala assim: poxa vida, como eu gostaria que as promessas que Deus fez para mim chegassem logo. Como eu gostaria que as promessas para mim fossem rápidas. E eu lembro, às vezes, de promessas que Deus fez quando eu era criança. Eu lembro perfeitamente do dia que eu tinha uns 12 anos de idade, que nós recebemos na casa da minha mãe um casal de missionários. E eu estava brincando em cima do pé de manga que tinha no fundo do quintal da casa da minha mãe, da nossa casa. E eu lembro que minha mãe gritou assim: Anselmo, vem cá. O pastor Jailson, era evangelista, o evangelista Jailson e a sua esposa quer orar por você. Aí eu desci do pé de manga, subi a escada assim, o quintal de casa era um pouco mais baixo, eu subi a escada, chegando lá em cima, minha mãe falou assim: joelha aqui, meu filho, na sala de casa, joelha aqui. Eu ajoelhando ali, aquele casal pôs a mão sobre a minha cabeça, o Espírito Santo de Deus me tomou de uma forma naquele momento, e eu comecei a falar língua estranha ali, e ali Deus fez uma promessa para mim, e essa promessa ainda não se cumpriu totalmente. Sabe por quê? Porque eu ainda estou no processo. Diga assim: passando pelo processo. É por isso que às vezes a gente acha que as coisas vão devagar. É porque nós ainda não estamos prontos. Nós estamos passando pelo processo. E às vezes você reclama: mas caramba, quantos anos se passaram, as coisas estão devagar demais. Mas não é. É porque às vezes, não é porque Deus prometeu que vai ser muito rápido. Não é porque Deus prometeu que a velocidade, às vezes, é do jeito que a gente espera. Às vezes Deus prometeu para você: olha, farei de você um homem muito próspero, uma mulher muito próspera. E às vezes você acha que isso vai ser assim. E você está aí, ó, ralando. Mas ainda não aconteceu. Calma. Às vezes as coisas vêm devagar. Continuamos aqui. E aí Paulo está aí no processo. Diz assim a palavra de Deus, continuando aqui. Versículo 8. E costeando com dificuldade. Diga assim: dificuldade. Chegando em um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estavam a cidade de Laceia. Tendo decorrido muito tempo. E já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo admoestava-os, dizendo: Senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. Como aquele porto não era próprio para invernar,
a maioria deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenícia. Aonde eles queriam chegar? Fenícia. O plano era atracar em Fenícia, mas ele foi frustrado. Quem fez a promessa foi? Mesmo Deus prometendo, tem hora que dá tudo errado, tem hora que o seu plano falha, não funciona. Se tem alguém que sabe bem o que é isso, alguém sou eu. Como eu gosto de fazer planos. Minha esposa que diga. Eu faço muitos planos. E eu posso dizer para vocês assim, que eu até acho isso muito certo. E eu não acho isso um defeito. O problema é como eu reajo quando os planos dão errados. E aí a gente começa a perguntar assim, puxa vida, mas não foi Deus que prometeu? Não foi Deus que disse que isso assim, assim, poderia dar certo, daria dar certo? Não é? Eis que uma porta aberta diante de ti. E aí você toma posse dessa palavra. E aí você começa a fazer planos. Mas eu quero dizer para você, às vezes, mesmo Deus prometendo, os planos dão errados. E e a gente fica questionando, Senhor, por quê? Porque eu ainda não estou pronto. Porque eu continuo ainda no processo. Eu ainda estou a caminho de Roma. Paulo ainda estava a caminho de Roma. Mas para chegar em Roma, tinha um percurso, tinha um processo para passar. E eu quero que você saiba, que mesmo os seus planos e os meus planos dando errado, não tem nada de errado nisso. Faz parte do processo. E aí continua. E aí o Paulo continua no processo, assim como eu e você estamos passando pelo processo de muitas coisas na nossa vida. Versículo 13. Soprando o sul brandamente e pensando terem eles já o que desejavam, levantaram âncora e foram mais de perto, costeando a ilha de Creta. Mas não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um pé de vento, chamado Euroaquilão. É um tufão, irmãos. Esse Euroaquilão é um tufão, que acontece até os dias de hoje. Sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, demos de mão a tudo e nos deixamos ir à toa. Passando debaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, somente a pulso pudemos segurar o batel. Levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, temendo que fosse lançado a Sirte. Arraiaram os aparelhos e se deixaram levar, como fôssemos violentamente agitados pela tempestade. Diga aí, violentamente. Diga aí, irmãos. Agitados pela tempestade. Sofrendo com a tempestade. Mas quem fez a promessa mesmo foi? Mas mesmo Deus prometendo, mesmo estando debaixo da promessa de Deus, não estamos isentos de tempestades e ventos fortes. A gente não gosta disso, não é verdade? A gente não gosta disso. A gente gosta de mar calminho, céu de brigadeiro. A gente não gosta de instabilidade. A gente pega o avião e a primeira coisa que a gente faz, a primeira oração minha é: Senhor, que não haja turbulência pelos caminhos. A gente gosta de estabilidade. A gente gosta de prever tudo, sabe assim, não, está tudo certo. Nada vai dar errado.
Mas nós não podemos esquecer que em tudo somos atribulados. Ô, palavra difícil que Paulo nos ensina. Em tudo somos atribulados. E aí lá Paulo, debaixo de uma promessa, está lá Paulo cumprindo um propósito, está lá Paulo fazendo aquilo que Deus mandou, ordenou que ele fizesse, na vontade de Deus, na direção de Deus, mas não estava isento de tempestades e ventos fortes. Está passando por tempestade, hein, meu irmão? Chegou aqui hoje, debaixo da tempestade, não essa chuva que está caindo, mas uma tempestade. Esse Euroaquilão, se você perceber, forçou tanto a embarcação, que eles não conseguiram segurar o batel. Deram a mão, largou tudo, deixaram ir à toa. E o barco ficou à deriva. Já passou pelo momento que você perdeu o controle? Já passou pelo momento, ou está passando pelo momento, que você entrou aqui hoje e falou: Senhor, eu não tenho mais controle sobre a situação. E às vezes, a gente passa por situações tão difíceis, tempestades tão terríveis, ventos tão fortes, que nós começamos a indagar: Senhor, eu acho que eu não estou na direção certa. Senhor, eu acho que eu me desviei do caminho que o Senhor tinha para mim. Eu acho, Senhor, que eu estou pecando em alguma coisa. Será que só eu que pergunto assim? Se você já fez essa pergunta, Senhor, aonde eu estou falhando? Por que essa tempestade está me acometendo? Diga-me aí, por favor. Todos passamos por isso. As coisas, nosso barquinho é tão chacoalhado, perdemos tão o controle das coisas, acordamos e pensamos assim: o que eu vou fazer com a situação dessa? Senhor, pequei em alguma coisa? Estou falhando em alguma coisa? Aí você começa a olhar aonde pode ser, aonde eu estou errando. Mas eu quero dizer para você, que ainda não acabou. A situação aqui ainda vai ficar um pouquinho pior. Continuando, vocês acompanhem comigo aí. Versículo 19. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é a armação do navio aqui nessa história de Paulo? Eram os móveis, eram os utensílios, eram as coisas de dentro do navio que, no princípio, pareciam tão necessárias, que o navio foi carregado com elas. Elas são necessárias para a viagem. Certamente alguém pensou dessa forma. Mas chega um ponto que você pensa assim: quer saber? Isso é supérfluo. Eu não me incomodo de colocar isso para fora. E eles começaram a ter perdas dentro do processo. Começaram a jogar no mar tudo que tinha dentro do navio, menos, nesse momento ainda, menos a carga. Poxa vida, foi Deus quem prometeu. Mas mesmo Deus prometendo, circunstâncias, mesmo Deus falando, às vezes os percursos, sofremos algumas perdas. Você está passando por perdas aí, meu irmão? Está passando por situação aí que você fala assim: poxa vida, nos últimos meses, nos últimos anos, eu tenho perdido bastante. Eu tenho irmãos aqui, empresários, que me procuram e falam assim: pastor, eu estou perdendo parte de tudo que eu consegui durante um longo tempo da minha vida. Perdas aqui são perdas de valores, perdas financeiras. E quando eu passei por uma situação semelhante a essa, que eu perdi, nós perdemos, a minha família perdeu, quase tudo o que nós tínhamos conquistado.
ao longo de décadas. Em um ano, foi se perdendo. E eu falei, Senhor, será que eu estou fora da tua vontade? Senhor, como tanta coisa pode estar acontecendo em tão pouco tempo? Como tantas perdas, não conseguia vencer, não conseguia recuperar. Quando eu achava que estava começando, perdia outro. Uma hora, eu já contei esse testemunho aqui, outra oportunidade eu vou falar das perdas que eu sofri, que foram muitas, muitas. E quando você está passando pelo processo, isso incomoda demais, porque no meio de uma tempestade, no meio de um furacão, eu costumava dizer que a gente estava passando pelo olho do furacão, e você começa a perder, você trabalhou 10 anos para conseguir uma coisa, daqui a pouquinho está indo embora. Eu quero dizer para você, perdas, às vezes faz parte do processo. Mas eu quero dizer para você uma coisa que eu sou testemunha disso. Eu e você servimos um Deus de restituição. Eu e você servimos um Deus que restitui. Se você toma uma posse disso, dá uma glória a Deus aí. Se você está passando por perdas e crê que você serve um Deus que restitui, diga amém. Amém. Glória a Deus. Mas não acabou por aí. Tem mais. Tem mais, pastor? Tem muito mais. Mas não foi Deus que prometeu? Foi. Mas a gente precisa entender o processo. Em tudo somos... Vocês não entenderam até agora. Deus está falando essa noite para você. Em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados. E a situação complica um pouquinho mais. No versículo 20, Paulo perde algo que é muito difícil de nós entendermos. Só quem já passou sabe, só quem está passando sabe. Olhando assim friamente, fala assim, mas como pode isso acontecer? Versículo 20 diz assim, acho que essa aqui foi uma das maiores perdas. Não aparecendo, já havia muitos dias. Eu queria ler com você, vamos ler lá. Vamos já todos juntos. E não, aparecendo, já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, dissipou-se o quê? Toda a esperança. Perdeu, fugiu, a minha tradução é assim, fugiu de nós toda a esperança. Talvez você está passando por isso. Eu não sei o que pode ser que está batendo você. Qual é a tempestade que você está passando na sua vida? Mas você entrou aqui essa noite, sem esperança das coisas se consertarem. Sem esperança de salvar a sua empresa. Sem esperança de salvar o seu casamento. Sem esperança que o seu filho se salve. Mas olha que interessante. As circunstâncias, presta bem atenção que Deus está falando com você essa noite. As circunstâncias adversas não anulam a promessa que Deus fez para a sua vida. Você podia dar um glória a Deus bem forte aí, hein? As circunstâncias adversas não anulam a promessa que Deus fez para você. Se Deus prometeu, vai acontecer. Se é projeto, é propósito de Deus na sua vida, vai acontecer. E entenda bem o que Deus está falando com você, olha, mesmo em dias sem sol, porque está dizendo aqui que havendo muitos dias, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós,
uma não pequena tempestade. Mesmo em dias que o sol não aparece para a sua vida. Talvez você está aqui num breu danado, não sabe nada, não tem ideia, perdido. Olha essa viagem de Paulo aqui, até esse devido momento aqui, era para demorar 500 quilômetros de distância, uns 2 dias, vai. Um navio anda em média 25 quilômetros por hora, 30 quilômetros por hora. Então, aí com calma, 2 dias. Aqui já faziam 14 dias. 14 dias. Que alguém estava debaixo da promessa de Deus. Alguém que estava dentro do propósito de Deus. Mas alguém que não entendia qual seria o percurso desse propósito. Alguém aqui que não entendia qual seria o processo do propósito. Sabe que Deus não fala isso para nós. Deus é um Deus que faz promessas. Deus é um Deus que fala, olha, você está saindo daqui, e você vai chegar lá. Mas Deus não expõe como será o processo do caminho. E isso para nós, às vezes traz muitas dúvidas. Mas eu quero dizer para você, sabe por que Ele faz isso? Para que você não perca a confiança nele. Sabe por que você está passando por isso? É para que você entenda que tudo que está passando na sua vida, você precisa continuar confiando nele. Para que você aprenda que no meio de todas essas adversidades, Ele não te deixou. E olha só, mesmo em dia sem sol, mesmo em noite sem estrelas, mesmo tempestade caindo, mesmo ventos fortes soprando, Deus revela a sua presença e fala contigo, lembrando a você da sua promessa. Olha só, versículo 23. No versículo 20, Paulo declara que já não tinha uma esperança mais. No versículo 23, diz assim, esta mesma noite, diga comigo assim, esta mesma noite, hoje, o anjo do Senhor, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo. Eu gosto muito disso aqui. Entenda bem o que nós temos que aprender aqui. Não permita que as circunstâncias adversas, não permita, em nome de Jesus, que dias sem sol, que noites sem estrelas e sem luas, que ventos e tempestades fortes, faça você perder a sua identidade. Sabe, quando chegou aquele momento ali, que estavam todos sem esperança, que até o apóstolo Paulo se colocou na mesma condição. Falei assim, olha, Deus prometeu, mas eu acho que aqui é o fim. Eu acho que nós vamos morrer. Deus aparece para Paulo, e Paulo vai contar. Mas antes de Paulo começar a contar, ele diz assim, olha, o Deus de quem eu sou, e a quem eu sirvo. Olha, eu posso estar passando situação difícil. Nós podemos estar totalmente perdidos nesse mar à deriva há 14 dias. Nós podemos estar numa escuridão total. Aliás, nós não sabemos nem aonde nós estamos. Mas eu quero dizer para você, isso Paulo dizendo, olha, eu sei a quem eu sirvo. Olha, eu quero dizer para você, eu sei quem é o meu dono. Eu quero dizer para você, eu sei de quem eu sou. Ele esteve comigo essa noite. Ah, meu irmão, isso é tão importante na vida do cristão. Sabe, dizer como disse Jó, olha, está tudo horrível, está tudo complicado, perdi tudo, estou sem saúde, estou passando por um processo terrível,
Mas eu não perco a identidade, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, eu não perco isso de jeito nenhum. Posso perder tudo, mas a identidade de quem eu sou e a quem eu sirvo, eu não posso perder. Eu sei que o meu Redentor vive. E uma hora Ele vai se levantar em meu favor. Não permita que isso que você está passando faça você perder a identidade. Esses dias eu atendi um jovem que está prestando serviço aqui para nós. Presta serviço aqui na igreja. E eu percebi, ele não é um cristão, mas eu percebi que ele estava muito angustiado. Os pais dele são. Eu percebi que ele estava muito triste. Eu cheguei perto dele e falei, está tudo bem? Ele falou, não está nada bem. E chorando, ele me falou assim, eu não acredito mais em Deus. Eu não creio mais em Deus. Deus não existe. Eu falei assim, mas por que você está falando isso? E aí ele foi contar as tempestades, e as tormentas, e os vendavais que ele está passando. E eu falei, tive a oportunidade de falar ali para ele, tentando mudar essa situação do coração dele. Mas ele não tem ainda o Espírito Santo dentro dele. Mas eu e você, assim como Paulo tinha. Havia 276 pessoas naquele navio. Mas tinha um ali, apenas um, mas era o suficiente para dizer assim, olha, eu sei de quem eu sou. E eu sei a quem eu sirvo. Jamais esqueça isso. Nos momentos mais difíceis que eu passei de perdas, gente para falar para nós, isso que eu vou dizer é o que não falta. Olha, eu sei que você acredita em Deus, mas quero dizer uma coisa para você, procure outra opção, porque você está perdendo tudo. Olha, ele falou desse jeito, e era um gerente da empresa que eu prestava serviço. Ele disse assim, olha, se você quiser, eu indico para você um senhor, que ele faz um trabalho, olha como é que Satanás é sujo, ele faz um trabalho, e ele vai te dar um amuleto, para você colocar dentro dos caminhões que sobraram, para que cesse as perdas. E eu falei para ele assim, eu sei quem eu sirvo. Não vou perder a minha identidade por causa dos momentos difíceis dessa vida. Não vou perder a identidade do Deus de quem eu sou por causa dos vendavais dessa vida. E em nome de Jesus, não permita que isso aconteça com você, diante dessa tempestade que você está passando. Mesmo que você entrou aqui sem esperança de achar uma solução para o problema. Nessa mesma noite, o apóstolo Paulo disse, olha, nessa mesma noite, o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. Entenda bem, meu irmão, as dificuldades dessa vida não impedem a presença de Deus com você. Estava lá no meio do mar, para pensar nessa situação, no meio do mar, no meio do nada, perdido, não sabia nem onde estava, numa escuridão total, mas a presença de Deus estava lá com ele. A presença do Senhor jamais te abandonou, ela está aí com você, dizendo, Paulo, não temas. Sabe a primeira coisa que Deus falou para ele? Não temas. Sabe, a primeira coisa que Deus está falando com você aqui, você troquei sem esperanças, não temas, porque o medo paralisa, o medo impede de você de agir, o medo impede você de acreditar, o medo impede você de se levantar, o medo faz você enfiar num quarto, fechar as portas e se esconder.
E jamais essa deve ser a nossa atitude. Primeira coisa que Deus falou para ele: não temas. E ele continua: importa que seja apresentado a César. Olha que Deus reafirmando a promessa para ele. Olha, você não tenha medo, porque fui eu que prometi. Vai acontecer. Você não tenha medo, porque você não vai morrer. Sabe que nessas horas você parece que está tudo perdido, e Deus chega e fala assim, ó, não tenha medo, não é o fim. É só o processo, mas não é o fim. É dolorido? É. É difícil? É. Mas é importante para o seu crescimento. É importante para aquilo que eu vou te usar lá na frente. É importante eu hoje estar aqui e dizer para você que está me ouvindo, dizer assim, olha, você pode ter perdido tudo, mas eu quero dizer para você, Deus é um Deus que restitui, porque eu já passei por isso. É importante você passar por uma situação que você está passando, porque vai chegar lá na frente, é um preparo que Deus faz com você, dentro desse processo, para que quando chegar lá na frente, você vai dizer, olha, não é o fim. Alguém está precisando de ouvir essa palavra, assim como Paulo falou, isso aí. Olha, em tudo, nós somos atribulados. Abatidos, mas não destruídos. E Deus reafirma com ele a promessa. Engraçado que essa promessa que Deus fez para mim, quando eu era criança, passou todos esses anos, e de vez em quando, Deus me lembra das partes que ainda não foram cumpridas. Quando às vezes eu estou até esquecendo, sabe? Quando você assim já nem lembra mais direito, não trabalha muito aquilo na sua mente mais, Deus levanta alguém e fala assim, olha, Deus tem uma promessa na sua vida. E Ele está dizendo para você, que você pode ter esquecido, mas Ele não esqueceu. Você pode estar achando que não vai cumprir, mas Ele me trouxe aqui para dizer para você assim, vai cumprir. Vai acontecer. Você vai chegar em Roma. Você não está entendendo nada, mas vai acontecer. E o mais importante, no versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Ele falou para Paulo assim, não temas, importa que a promessa vai acontecer na sua vida, você vai chegar em Roma. E o anjo disse para ele assim, ó, ninguém vai morrer, ninguém vai perecer. E eu quero convidar você a se colocar em pé. E eu vou finalizar aqui. Essa história, ela não acaba aqui. Paulo ainda vai ter que passar por várias etapas. Não acabou somente nisso aqui. O anjo chegou e falou isso para Paulo. E Paulo disse para aqueles homens assim, ó, eu creio que vai acontecer exatamente como Deus falou. Aqui as esperanças de Paulo já tinham sido renovadas. Aqui a esperança de Paulo já era outra história. Porque ele fala para aqueles homens assim, ó, tem de bom ânimo. Tenha coragem. O anjo de Deus apareceu para mim e falou que ninguém vai morrer. E ele refez comigo uma promessa que ele me fez antes de eu começar a viagem. Ele nem lembrou da promessa que ele fez para mim antes que eu começasse a viagem. Presta atenção no que eu vou te falar. Essa viagem continuou. Ali o mar não cessou. O vento não parou de soprar. Ali a situação não acabou naquilo ali. E eu vou continuar os ensinamentos dessa história na quarta-feira do dia 18. E você não pode perder o que Deus continuou fazendo e tudo isso que aconteceu. Se você se identifica com essa história, a quarta-feira, dia 18, eu vou continuar ela. Mas eu quero fechar aqui, que já acho que é mais do que suficiente para você sair daqui diferente da situação que você entrou.
Porque você pode estar abatido sim, mas não é o fim. Derrotado jamais. Porque é passando pelo processo que você aprende que você é mais do que vencedor. O apóstolo Paulo, apesar de ter dito em 2 Coríntios, no capítulo 4, que nem nós lemos, que em tudo nós somos atribulados, mas não é só isso, não é só derrotados. Ele fala assim, nós somos abatidos, mas nós somos derrotados, por quê? Porque nós somos mais do que vencedores. Mas esse ser mais do que vencedores, nós gostamos muito de falar essa frase de Filipenses capítulo 4, mas ela tem um contexto antes, eu queria que você abrisse, para nós encerrarmos aqui. Olha só, Filipenses capítulo 4, no versículo 11, diz assim, olha, não digo isso, consegue colocar na tela aí? Vamos ler comigo, digo isso, não porque... Vamos para aqui. Porque o quê? Porque eu aprendi. Você está entendendo? Paulo pôde dizer isso porque ele passou pelo processo. E pelo processo houve um aprendizado. E aí ele diz, olha, eu digo isso, não por causa da pobreza, porque eu aprendi. E aí ele continua. Eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Eu sei passar por necessidade. Eu aprendi a passar por necessidade. Também sei ter abundância. Eu aprendi também a ter muita coisa, muita fartura. Em toda maneira e em todas as coisas, olha de novo, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está entendendo, meu irmão? Isso que você está passando é um processo. Isso que você está passando não é o seu fim. Deus tem promessa na sua vida. Deus tem propósito na sua vida. É um momento de dificuldade, mas é um aprendizado. Sabe, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não importa se está tudo, a conta está lá no vermelho ou se está no azul. Não importa se eu estou passando por um momento de abundância ou se eu estou passando necessidade. Não importa se os ventos estão soprando calmamente, uma brisa leve, ou se os ventos estão balançando o seu barco. Não importa se a gente está com um vento em popa, que é muito bom navegar com o vento em popa, vai empurrando o navio, mar afora, é uma maravilha. Ou se você está com vento em proa, ou seja, ventos contrários, você está nadando, você está remando, mas você não sai do lugar, e você está perdendo as forças. Não é o fim. É apenas o processo. E Deus me trouxe aqui essa noite para mostrar para você, para dizer para você, que Ele tem promessas na sua vida, mas os processos são importantes, que Ele tem um projeto para a sua vida, mas é importante você não deixar que esses turbulências tire de você a sua identidade, arranque de você a fé. Você vai ter que dizer assim, eu creio que vai acontecer exatamente como Deus prometeu. Amém? Nós vamos cantar um hino. E você que precisa de um toque do Senhor essa noite, precisa de uma oração. Você entrou aqui numa situação tão complicada. Essa palavra falou com você. Você está entendendo agora que não é porque Deus te abandonou. Você está entendendo agora que não é porque as coisas estão difíceis que você está sozinho. Você está entendendo tudo isso. Você está entendendo que é um processo. Mas você precisa sair daqui renovado, fortalecido. Assim como Paulo acabou de ter aquela visita. Um versículo antes, ele estava sem esperança. Mas no versículo seguinte, ele estava dando esperança para os outros. Dizendo, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Olha, anima-te, anima-te. Está ruim, está difícil, mas anima-te. Porque o Deus que eu sirvo vai cumprir a promessa que Ele fez. Ele não me abandonou, Ele apareceu para mim essa noite.
E se Deus está falando com você, se essa palavra faz sentido para o teu coração, durante esse hino, vem aqui na frente, nós vamos orar para você e você vai sair daqui fortalecido em nome de Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Amém? A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Não se abata. Canta mais esse pedacinho. A tempestade e o vento forte. Canta aí. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Aleluia. Não permita. É só um processo. Você vai sair daqui em nome de Jesus fortalecido. Você vai sair daqui com a esperança renovada. Você vai sair daqui em nome de Jesus. Diferente do que você entrou, porque Deus falou contigo. Feche seus olhos, igreja, estenda as mãos para cá. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Senhor, na Tua presença, Pai, nós estamos nesta hora, Senhor. A Tua palavra foi pregada, este povo que está, Senhor, deu crédito à Tua palavra. Pai, verdade é, Senhor, que ventos fortes, Senhor Deus, se abatem a nossa embarcação.
Verdade é, Senhor Deus, que tempestade dessa vida chacoalha o nosso barquinho para lá e para cá. Verdade é, Senhor Deus, que às vezes passamos por perdas, Pai. Às vezes, Senhor Deus, dias sem sol, noites sem lua, sem estrelas, vários dias seguidos, Senhor. Ah, meu Deus, a nossa esperança vai se esvaindo, Senhor. Nós não vamos vendo coisas não acontecem, que nós esperamos o dia nascer, Senhor, e o dia não nasce, ou é uma escuridão, a gente não sabe se é dia, se é noite. Ah, meu Deus. Mas assim, Pai, como Paulo estava naquela situação, oh, meu Deus, e o Senhor enviou o teu anjo ali, Pai. A tua presença se colocou no meio daquele oceano turbulento, no meio daquele barquinho que estava sendo chacoalhado, Senhor, no meio daquele navio que estava sendo açoitado, Senhor. A tua presença chegou ali, Senhor. Ah, meu Deus. E o Senhor disse para aquele homem: não temas. E o Senhor reafirmou a promessa: Senhor, que o teu Espírito Santo vai aquecendo esses corações que aqui estão, Pai, e eles vão tendo a certeza que o Senhor está com eles nesse processo. Oh, Senhor, vai aquecendo esses corações, Pai, e que eles saiam daqui crendo nas tuas promessas. Vai, Senhor Deus, fazendo, relembrando as promessas que o Senhor tem, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Senhor. Passarão céus e terra, mas a tua palavra não há de passar, Pai. E que este povo aqui, teu povo, Senhor, saia daqui fortalecido nessa noite, Pai, crendo, Senhor Deus, crendo que tudo quanto o Senhor prometeu, nenhuma palavra há de cair. Que a circunstância dessas vidas, Senhor, a circunstância que está nos abatendo, Pai, não é o fim, não é o ponto final, mas sim, Senhor, um grande aprendizado, Pai, para cada um de nós. Senhor, fortalece esses corações essa noite. Ó Espírito de Deus, entra com a providência nessas situações, Pai. E assim eu oro e intercedo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor e podeis tomar assento. E essa história continua dia 18. Deus abençoe.